Bem-vindos então a este segundo webinar do ciclo de encontros da RIMED. O tema Avaliação Pedagógica, Juízos Profissionais e Tomadas de Decisão. Foram convidadas duas unidades orgânicas para partilharem connosco a forma como decidiram construir e implementar um referencial de avaliação com regras diferentes das que vigoravam até aí. Estávamos a pensar dedicar 10 minutos de cada uma das unidades orgânicas para uma apresentação inicial e depois deixar-vos colocar questões se todas as temáticas forem debatidas muito bem, se não, voltaremos às escolas e daremos mais uns minutos para elas apresentarem algumas ideias que não tenham tido oportunidade de apresentar por não terem sido questionadas. Muito obrigada, Dr. José Alberto Freitas, doutora Branca Pereira, do Agrupamento de Escolas do Val de São Turcato, em Guimarães. Muito obrigada, Jorge Silva e Manuela Ferreira, da Escola Secundária Henrique Medina, em Esposende. É a vossa a palavra e decidimos então começar pelo agrupamento, porque trabalha com meninos mais pequeninos e são aprendizagens para idades mais tenras, que eles começarão por nos falar, depois a Escola Secundária falará da forma como avaliam as aprendizagens dos meninos mais crescidos. É a vossa a palavra, então, Dr. José Alberto e doutora Branca Pereira. Está sem som, José Alberto. Boa tarde a todos, um bom final de tarde. Obrigado pelo convite, doutora Fátima. É com muito gosto que partilhamos as nossas dores, porque assim é. Nós também vamos falar de hoje de um tema muito sensível, a avaliação dos alunos. É muito sensível. E, aliás, todos os temas sensíveis, quando requerem mudança, toda a gente tem noção que a mudança, há sempre aquela fase da negação, aquela fase da raiva, aquela fase de negociação. Em vez de fazer isto, fazemos aquilo. Depois é a fase da depressão, é sempre assim. E depois a aceitação. É nesta parte que nós já estamos. Já estamos aqui com o agrupamento de escolas, com o pessoal docente na fase da aceitação. Como é que isto surge? Isto surge, ainda eu era professor, quer dizer, ainda era professor, eu sou professor, mas ainda há pouco tempo dava aulas e havia sempre qualquer coisa que me surgia na avaliação dos meus alunos, que era, eu não sei, eu não tinha bem a noção se eles tinham sorte de me terem como professor ou tinham azar. Tentem perceber onde é que eu quero chegar. Porque nós acabámos por definir os critérios, mas não definíamos como cada um de nós avaliava. Eu chegava ao ponto de dizer assim, mas será que eu estou a pôr este domínio? Será que é assim que devo fazê-lo? O critério, os indicadores. O meu colega faz igual, isto há justiça entre estes alunos, até que ponto nós conseguimos ser transparentes? E foi esse primeiro clique que me fez ficar com este bichinho na cabeça. Eu era, pronto, docente, entretanto deram uma oportunidade de virar diretor do agrupamento de escolas de Valsão do Carmo. E quando me deram essa oportunidade, obviamente que nós, enquanto diretores, para fazer mais do mesmo não vale a pena, a não ser que esteja tudo muito bem feito, o que é muito difícil. Nós, mesmo eu, na altura, professor, em reunião de grupo disciplinar, eu tinha a noção que mesmo nós avaliávamos, mas o meu colega avaliava uma apresentação de uma maneira ou era de outra. Ou seja, isto fez-me sempre muita confusão. É claro que eu podia ter mudado. É verdade que podia ter impelir, levar à mudança. Mas, não, pronto, também deixava-me estar como todos os outros. Claro que depois tornei-me diretor e eu tinha que agir em conformidade com aquilo que eu pensava, que era a minha visão política educativa, e vi que aí havia algo a melhorar. Tanto é que nós tínhamos de dar resposta também aos normativos legais do momento, Decreto-Lei 54, 55 e a Portaria 223A. Claro que, deste modo, estava lançada a força que eu precisava para chegar a um Conselho Pedagógico e dizer assim, bem, reflitam um bocadinho sobre isto. Toda a gente faça uma introspeção. Aquilo que estão a fazer sentem que efetivamente é justo, de uma forma quantitativa para todos os alunos? Nós estamos a fazê-lo de uma forma transparente também? E é claro que criar algo, o que foi aqui foi o compromisso de criar algo transparente, rigoroso e criterioso. Daí começar a existir a impelar e a levar a que exista uma reflexão alargada de todos os professores do agrupamento. E começamos devagarinho, obviamente. Reparem com a mudança, que ninguém se iluda, porque de facto mudar para um referencial de avaliação tal e qual agora está feito, foi preciso muita
resistência, não desistir, levar, motivar, justificar até porquê. Porque é verdade que nós, professores, temos muita noção ou muita necessidade de algo para mudar. Tem que haver ali algo irrefutável para se mudar. Uma justificação que não ponha em causa a mudança. E estava lá. Levamos ao Conselho Pedagógico e comprometemos todo o Conselho Pedagógico a refletir e depois embarcamos foi numa formação. Repare, o nosso referencial de avaliação demorou quase 2 anos a ser elaborado. Mas isso era uma noção que nós tínhamos que ter. Isto não muda de hoje para amanhã, vamos fazer as coisas com calmas, baby steps, devagarinho, e vamos conseguir a mudança. E foi uma mudança sempre partilhada, colaborativa. E agora, se me permitem, o que eu vou pedir é, nós preparamos para o pior e esperando o melhor. E agora pedi à colega Branca que partilhasse então um resumo do que nós fizemos. Estão a ver ou não? Sim. Olá a todos e bem-vindos. Hoje vamos falar de uma coisa que mexe com toda a gente: as notas da escola. Vamos tentar perceber o que é que está por detrás daquele número no teste ou na pauta. Especificamente, vamos descodificar o sistema de avaliação do agrupamento de escolas do Val de São Turcato para perceber a história que cada classificação nos conta. Pois é, a grande questão é mesmo esta, não é? O que é que uma nota reflete, afinal? É só um número? Um carimbo? Ou será que nos consegue contar o que é que um aluno realmente sabe e, mais importante, o que é capaz de fazer? Ok, para respondermos a isto, organizei a nossa conversa em 5 pontos-chave. Primeiro, vamos perceber a ideia, a filosofia por trás disto tudo. Depois, que ferramentas é que se usam? A seguir, a diferença crucial entre avaliar para aprender e avaliar para classificar. Quarto ponto, como é que se chega à nota final? E por fim, e isto é super importante, vamos ver o que é que fica de fora da nota. Então, vamos a isso. Ponto 1. A grande ideia. Por que é que este sistema foi pensado desta forma? Bem, o objetivo aqui não é só pôr um carimbo, uma nota. A ideia é que a avaliação seja uma ferramenta, um verdadeiro motor para o crescimento e para a aprendizagem. E a base de tudo isto chama-se avaliação pedagógica. Para ser simples, pensem nisto como um processo com duas caras. Por um lado, temos a avaliação para as aprendizagens, que é como um treinador que dá dicas durante o jogo para ajudar a melhorar. E por outro, a avaliação das aprendizagens, que é como o árbitro que, no fim, apita e diz qual foi o resultado final. Uma ajuda, a outra classifica. E atenção, esta forma de pensar não foi inventada do nada por esta escola. Está completamente alinhada com o grande objetivo nacional da educação, que é o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. O fundo da questão é garantir que, no fim do percurso, os alunos têm as competências de que precisam para a vida. Muito bem, já percebemos a ideia. Mas na prática, como é que os professores medem o que os alunos aprendem? Não usam uma régua única para tudo, pelo contrário, têm uma autêntica caixa de ferramentas. E o que é que está dentro dessa caixa? Vários instrumentos, como podemos ver aqui. Temos as rúbricas, que são ótimas para avaliar coisas mais complexas, como um texto ou uma apresentação oral. Depois temos as listas de verificação, perfeitas para ver se todos os passos de um trabalho de grupo foram cumpridos, por exemplo. O segredo é usar a ferramenta certa para o trabalho certo. Ok, rúbricas, listas, pode parecer um bocado abstrato, por isso, nada como ver um exemplo concreto para percebermos como é que isto funciona. Vamos espreitar uma rúbrica a sério, a que é usada para avaliar uma apresentação oral. Ora, aqui está ela. Isto é uma rúbrica. Reparem, em vez de uma nota única e vaga, a tarefa de fazer uma apresentação é partida em vários critérios bem claros. A correção da língua, o rigor da informação, a coerência do discurso, e para cada um destes critérios há níveis de desempenho bem definidos, que vão de 1 a 5. E qual é a grande vantagem disto? É a transparência. Com uma grelha destas, o jogo fica com as regras à vista de todos. O aluno sabe exatamente o que é que significa ter muito bom. Sabe que precisa de ser fluente, rigoroso, confiante. O alvo a atingir não podia ser mais claro. Ok, agora vamos a uma distinção que é absolutamente chave para perceber isto tudo. É fundamental entender que nem tudo que o professor avalia na sala de aula conta para a nota. Há 2 modos de avaliação a acontecer e servem para coisas completamente diferentes. De um lado, temos a avaliação formativa. Pensem nisto como os treinos antes do grande jogo. É o feedback do dia-a-dia, os exercícios, as perguntas. O objetivo é só um: ajudar a aprender e a melhorar. Não dá nota. Do outro lado, temos a avaliação sumativa. Esta sim,
É o jogo a contar. É o momento do balanço final para classificar e certificar o que foi aprendido. Esta é a que dá a nota. E não sou eu que estou a dizer isto. Os próprios documentos oficiais da escola são claríssimos. A avaliação sumativa serve para formular um juízo global para classificação e certificação. É a fotografia do momento, digamos assim. Pronto. Então, se é a sumativa que resulta na nota, como é que se faz essa conta? Como é que passamos dos muito bons e bons da rúbrica para a nota final que aparece na pauta? Vamos ver a matemática por trás disto. A primeira coisa a reter é que a nota não é uma média simples de testes. É mais como uma receita de um bolo. Temos vários ingredientes que aqui se chamam domínios de competência e, tal como numa receita, cada domínio tem um peso diferente na nota final. Olhando para este exemplo da disciplina de Cultura e Comunidades, vemos isso mesmo. Sei que a tabela parece complexa, mas foquem-se no essencial. A nota final desta disciplina é uma combinação de diferentes domínios, como a utilização de fontes ou a comunicação. E neste caso específico, a conta é fácil de perceber. Metade da nota, 50%, vem da capacidade de usar fontes e compreender a informação. A outra metade, os outros 50%, vem da capacidade de comunicar essa informação. Ou seja, faltando saber encontrar a informação, como saber explicá-la. Um dos mais importantes e clarificadores de todo o sistema. Aquilo que, de propósito, não entra na nota. A regra é esta, e não podia ser mais clara, como diz o documento oficial. Os comportamentos, sejam eles bons ou maus, não são considerados na nota final. Ponto final. Então o que é que se faz? Avalia-se o comportamento, claro que sim, mas à parte, existe uma tabela própria para isso, onde se registram coisas como a responsabilidade, a colaboração, o respeito. Essa informação é comunicada, claro, mas não contamina a nota do conhecimento. São duas coisas separadas. Em resumo, o que temos aqui é um sistema que aposta na transparência, com critérios claros para toda a gente e, de forma muito intencional, separa o saber do estar, ou seja, o desempenho académico do comportamento. E porquê? Para que o foco esteja sempre, mas sempre, na aprendizagem. Agora que percebemos a lógica por trás de tudo isto, a questão final fica no ar e é para todos nós, alunos, encarregados de educação, professores, sabendo como o sistema funciona, como é que podemos usar esta informação para ajudar ainda mais cada aluno no seu percurso? Fica a reflexão. Nós estávamos cientes, obviamente, que antes disto tudo era necessário ter uma consciência das dificuldades que estavam à nossa espera, que nos aguardavam. Primeiro delas, quebrar com práticas enraizadas de anos. Tínhamos de ter essa noção. Depois também, que qualquer mudança requer muito tempo. E esta foi demasiado tempo até, mas o tempo necessário. E depois, como fazer um referencial único? Ainda bem que tivemos o apoio da doutora Fátima e de outras instituições, porque isto levou a várias horas de formação, que nos foi indicando uma linha condutora. E assim foi esperar preparar para o pior e esperar o melhor. Outra reflexão que eu quero deixar agora no final da minha intervenção, não sei se a Branca depois quer acrescentar mais algo, é, provavelmente, e eu apontei aqui, a avaliação será a melhor ferramenta para a aprendizagem, para aprender. E isto é que nós devemos refletir, porque nós, quando o fazemos e fazemos bem, levamos a que os alunos mudem e aprendam melhor. Obrigado. Nós, por mim, Branca, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Não, Zé Alberto, porque já excedemos o limite de tempo que estava previsto. Não é, doutora Fátima? E eu depois sim, mas depois, no final nós roubamos sim. esse tempo. Sim, Muitíssimo obrigada pela vossa apresentação. Pedi então a mesma coisa à Escola Henrique Medina. Estão sem som também. Muito boa tarde a todos. Eu, se me permitem, vou partilhar o ecrã. Portanto, calculo que estejam a ver o referencial da avaliação. Confirmem, por favor. Sim, está perfeito. Sim. Então, no fundo, o que eu vou fazer é, a partir do nosso referencial de avaliação, que é um documento que nós temos publicado na nossa página desde sempre, que foi construído. Portanto, no fundo, fazer aqui evidenciar aquilo que foram os aspectos mais críticos, mais
mais relevantes na nossa ótica sobre a implementação. Desde logo, a tabela da revisão, portanto, nós temos aqui dois momentos que são relevantes, digamos assim. Um foi a primeira publicação, que foi no início de 2020, que decorreu de um processo iniciado com a vinda do Dr. Domingos Fernandes aqui à escola, por uma sessão de esclarecimento, e que no fundo foi o clique para que também os docentes, essencialmente, percebessem a importância de alterar procedimentos e, no fundo, as valências que a avaliação pedagógica nos aportava. E depois, em 2023, quando fizemos uma revisão, digamos assim, portanto, que é a versão que temos atual ainda, também na sequência da vinda cá depois do Dr. Eusébio Maia, quando ele assumiu depois também a liderança do projeto Maia. Portanto, desde cedo, porque também sentimos essa necessidade, adotámos, e de forma contundente, aquilo que é a avaliação pedagógica. Portanto, os conceitos, tudo aquilo que demos muito jeito, tudo aquilo que foi o projeto Maia, porque no fundo fornecemos informação muito útil para as nossas tomadas de decisão, foi adotar a avaliação pedagógica e baseado em dois aspectos que considero fundamentais, desde logo o cumprimento do que está disposto legalmente para o efeito, portanto, os decretos-lei 54 e 55 e depois as portarias que os fundamentam também e que lhes dão, que os operacionalizam, e a revisão científica, portanto, e aqui sim com a ajuda do projeto Maia. No fundo, o referencial que nós temos tem a primeira parte, que é a parte mais relevante, que é de clarificação conceptual. A definição, a clarificação conceptual, tem a contextualização, os critérios, política de avaliação e política de classificação, bem definidas e distinguidas. E depois tem uma parte mais operacional, que são as ponderações dos domínios e a organização dos critérios em rubricas de avaliação. Portanto, a primeira parte foi mais por uma equipa que trabalhou na criação do documento, portanto, a inclusão e incorporação das premissas teóricas. A segunda, tanto da operacionalização, foi mais com natureza, uma construção social, com a participação dos departamentos e das secções. Em termos de contextualização, realmente temos um enquadramento teórico e a ligação que o referencial da avaliação tem com os outros documentos estruturantes internos e externos. Obviamente, os princípios que seguimos na sua construção, portanto, desde logo, aquilo que já falei há pouco, portanto, os critérios, a política de avaliação e a política de classificação perfeitamente discriminados, separados, e depois as ponderações por domínios e as rubricas de avaliação, como disse há pouco. Portanto, sobre os critérios de avaliação, desde logo, os conceitos. Portanto, foi muito importante este trabalho de conceptualização, para que, portanto, isto foi um trabalho que já teve outra forma e que foi depurado e que nós fomos tentando sempre melhorar. Define aquilo que são os critérios de avaliação, define como é que eles se selecionaram, no fundo, portanto, da base para a seleção, dos escritores de desempenho, estão associados aos critérios, e depois, que deu origem então à seleção dos critérios, também estão associados às competências do perfil do aluno à saída da escola obrigatória. Portanto, nestes termos, a correção está associada à linguagem de textos, pertinência, informação e comunicação. Portanto, nós definimos, inicialmente, sei que na primeira versão tínhamos entre 30 e 40 critérios, na revisão que fizemos em 2023, portanto, acrescemos esse conjunto, vamos tornar mais execuíveis, mais fáceis de aplicar, e reduzimos para 14. Portanto, e nestes 14, são estes 14 que são utilizados em toda
a escola. Não, fica bem. Fizemos, obviamente, esta associação entre as áreas de competência e critérios, portanto, em termos conceptuais e também na prática os escritores de qualidade, portanto, as referências, digamos assim, para a avaliação. Esta tabela estão aqui completamente associados. Como temos pouco tempo, eu vou avançando. Portanto, o documento que me diga que, se tiver interesse, ele está na nossa página e pode ser publicado e pode ser consultado em qualquer momento. Depois, num contexto, temos a política de avaliação. Portanto, aqui na política de avaliação temos o conceito de avaliação pedagógica, que no fundo é aqui que ela entra, e a nossa política de avaliação é a assunção da avaliação pedagógica como motor, digamos assim. E depois temos a distinção entre aquilo que nós chamamos de avaliação para as aprendizagens, que é, no fundo, a avaliação formativa, os preceitos, tudo aquilo que é as orientações, portanto, em termos em que ela pode ocorrer. Portanto, isto sempre pensado para quem lê, sejam pais, sejam stakeholders, sejam, obviamente, os professores e até alunos, que os pudessem apropriar e pudessem perceber a essência, digamos assim, da parte conceptual. Obviamente, o feedback, que é a base da avaliação formativa, em condições, para quê, como também. Depois, a questão da avaliação das aprendizagens, portanto, e aqui entra o conceito de avaliação sumativa, portanto, tal como foi dito há pouco, portanto, a avaliação naquele momento, portanto, um retrato daquilo que o aluno sabe e não sabe num determinado momento específico. E depois as características, portanto, realizada após o ensino, para recolher, portanto, obviamente eu não vou ler isto, porque senão ia ficar moroso. Mas as condições para a operacionalização, portanto, obviamente o princípio, promoção da melhoria das aprendizagens, isso seja a avaliação formativa ou sumativa, e mesmo até a classificação, veremos à frente. E depois a questão, já para passagem para uma questão mais operacional, que é os processos de recolha e análise de dados, que onde também fizemos aqui uma clarificação conceptual, portanto, entre termos que à partida nós até podemos considerar sinónimos, mas para nós, e depois convertidos naquilo que são as rubricas, definem claramente o que é que entendemos por cada um deles e como é que os aplicamos. Depois eu explico com um exemplo. E ponto 3, portanto, política de classificação. Portanto, também com a parte conceptual, que é o conceito. Para quê? Portanto, também aqui nós fizemos a separação entre aquilo que são aprendizagens e o que é que são os hábitos de trabalho que funcionam como facilitadores de aprendizagem. Portanto, a questão é, portanto, devemos ou não ter em conta as atitudes e valores naquilo que é na nota final, naquilo que nós, porque no fundo é isso que a classificação faz, é atribuir uma nota, um símbolo que seja o mais fiel possível àquilo que foi o trabalho desenvolvido pelos alunos. E a verdade é que nós também, portanto, tudo que seja aprendizagens é avaliado nesta classificação, tudo que seja a ver com os hábitos de trabalho que funcionam como facilitadores de aprendizagem são também elaborados em conceito de turma e são facultados aos intervalos de educação, mais para eles perceberem que, portanto, a mensagem é sempre, se quanto melhores forem os hábitos de trabalho e as condições de aprendizagem, melhor é o potencial de aprendizagem do aluno. Depois, obviamente, a organização dos critérios em domínios do saber, portanto, que é aquele domínio do saber, que depois vai ser a base para a classificação, as ponderações por domínio, a distribuição dos pesos relativos, não é? E depois uma parte mais técnica, que é regras para a classificação de desempenho dos alunos, para assegurar que todos cumprem as mesmas regras e que há frição de comportamentos, independentemente do docente que coleciona, de estar na turma ou noutra, portanto, para que esse processo seja o mais aferido possível. Também aqui vou passar à frente, portanto, o tempo esgota-se muito rápido.
Eu queria aqui, no fundo, apresentar, portanto, nesta parte do anexo 1 e do anexo 2 que eu referi anteriormente, queria avançar aqui para a página 45, porque onde tem, portanto, porque sou da área de Física e Química, portanto, e estarei mais à vontade para explicar. Portanto, o que nós temos é uma disciplina a disciplina de Física e Química, portanto, 7, 8 e 9, estamos a falar aqui do ensino básico, depois temos também para o secundário, e definimos então na nossa, que nós definimos, portanto, as ponderações por domínio, definimos os domínios, isto lá está, isto é uma construção social, foi feita pelos departamentos, as ponderações que atribuímos a cada domínio, e depois dentro daquela definição que eu aqui falei há pouco, quais são os procedimentos, as técnicas e os instrumentos que nós utilizamos para a avaliação de cada domínio. Portanto, neste caso, a conceitual. Já agora, depois temos, obviamente, os critérios de avaliação, que é a nossa referência, aquilo que nós, efetivamente, avaliamos e que reportamos aos alunos, não é? E as áreas de competência que lhes dizem respeito, em função daquela correspondência que nós vimos no início. Portanto, significa que um aluno de 7º ano de Ciências Físico-Químicas é avaliado com trabalho de pesquisa e com exercícios, tem procedimentos, na parte de conceptualização, compreensão e aplicação, em trabalho prático experimental com desempenho na atividade laboratorial e com um destas duas opções, relatório ou exercícios. Portanto, obviamente, isto sendo uma construção social, nós temos que negociar, ceder também, portanto, nós definimos premissas conceptuais, têm que ser cumpridas e depois temos que negociar, temos que resolver as tensões que surgem daquilo que é a construção que é necessária neste tipo de situações, não é? Portanto, e nós temos aqui, portanto, entre relatório e exercícios, é só uma delas. Portanto, significa que, portanto, podem fazer ou relatório ou exercícios num determinado período, sendo que o critério, neste caso, é que tenha que haver aqui uma correspondência nos critérios, pelo menos 2 critérios sejam comuns. Porquê? Porque podemos substituir um elemento por outro, a base, a referência para o fazer é se eles cumprem ou não os critérios que estão previamente definidos. E a mesma coisa aqui na comunicação e ciência, portanto, entre a apresentação e a oral e a apresentação multimédia, aqui também porque tem aqui o trabalho de pesquisa em cima, portanto, e normalmente as duas coisas estão associadas, não é? Portanto, há um trabalho de pesquisa e depois há uma apresentação oral para garantir que há as duas componentes. Há um trabalho de pesquisa que agora incorporamos também uma nova valência por causa da entrada da inteligência artificial, mas sabemos que é já um update que fizemos aqui muito recentemente. Por isso é que é importante depois um estar a complementar o outro. E, portanto, isso os outros são dos mesmos termos, portanto, de acordo com as opções, como disse, foram as opções que foram feitas pelos departamentos. Queria também apresentar, por último, aqui uma 66. Uma rubrica de avaliação, que é também, no fundo, a forma como nós organizamos os critérios. Que nós, portanto, definimos aqui quais são as disciplinas, em que vamos fazer um exemplo do relatório. O relatório é utilizado nestas disciplinas todas. E depois estão todas as nossas rubricas, e portanto, se analisássemos em cima, ver que todas as ponderações por domínio, há lá a opção rubrica, é feita a rubrica em qualquer domínio que seja avaliado aqui na escola. E portanto, o que nós temos é que estabelecemos 4 critérios e depois os níveis dos escritores de desempenho para 5 níveis. Portanto, 3 são expressos, portanto, o 5, o 3 e o 1, e o 2 e o 4 aqui são intermediários, digamos assim, para não estar digamos que a replicar texto e para ter também este aspecto em termos visuais. Isto, obviamente, é para ser utilizado principalmente em avaliação formativa, né? Para quê? Para haver informação, portanto, para que o aluno tenha o feedback do seu desempenho ao nível dos critérios que estão em avaliação, para que ele possa ter essa informação e a orientação para a melhoria,
mas também serve para, portanto, isto foi também uma opção estratégica para podermos ser utilizados em avaliação sumativa, uma vez que, sendo 4 critérios com 5 níveis de desempenho, temos 20, ou seja, podemos fazer uma transposição bastante fácil, ágil, para uma classificação de 0 a 20. Neste caso, de 4 a 20, uma vez que não há o 0, portanto, ou seja, se selecionássemos estas 4 opções, seria o 4, se selecionássemos estas 4 opções, seria o 20 no ensino secundário. Se multiplicarmos depois por 5, teremos os valores em termos percentuais para o ensino básico. Jorge, Portanto, desculpa. Eu penso que também já se excedeu um bocadinho e Pronto, eu penso que exatamente, eu penso que o que apresentaste até agora já vai dar de certeza, combinando com a apresentação do agrupamento de Val de São Turcato, questões que se calhar estaria na altura de abrir para as questões ou para os comentários das pessoas. Quem quiser tomar a palavra? Não há nenhuma questão que esteja aí debaixo da língua, só não querem é que seja a primeira? Eu posso colocar já uma primeira para depois vocês já não serem os primeiros, que é, ouvindo as vossas duas apresentações, e esta pergunta é para as duas unidades orgânicas, talvez a coisa que mais perturba é a separação que vocês fizeram entre a avaliação dos processos, dos progressos e dos conhecimentos. Se calhar quem estiver de fora do vosso debate interno pensará uma de duas coisas. Ou porque valorizam muito o domínio socioatitudinal, ou porque o desvalorizam. E então a minha pergunta é esta: porquê é que vocês separaram ambas as unidades orgânicas, a avaliação dos conhecimentos, dos processos e dos progressos? E o que é que isso traduz em termos de valorização desta componente tão importante nos dias de hoje, que é a componente socioatitudinal? E aqui não é obrigatório que comece o primeiro, poderá começar quem quiser começar. Eu posso responder. Então, diga. Ora bem, eu posso responder não com uma resposta, mas com reflexões. Ok? Ora bem, vamos lá pôr assim desta maneira. Eu também, quando ainda há bem pouco tempo dava aulas, uma das coisas que era normal e prática comum era atitudes e valores. E então o que é que nós damos pontos? Assiduidade, pontualidade, o comportamento, isso é normal, tudo legítimo. Até haver sempre alguém que diga assim, mas espera aí, o aluno, vamos focar-nos na assiduidade. O aluno já falta à escola, certo? O aluno, se falta, é porque teve justificação, ou mesmo que não tenha justificação, se lhe faltar, tem uma falta injustificada. Já não será prejuízo maior ele não ter um professor que lhe explique a matéria, ou que lhe explique a aula, ou que o ajude? É necessário uma segunda penalização a tirar pontos? Isto é uma reflexão que eu deixo. Eu nunca achei isso bem, e sempre nos meus grupos disse que não o faria. Eu não consigo penalizar um aluno só porque não veio à aula, porque ele não estar comigo já é uma verdadeira penalização. Porque se nós daqui a nada, se não nos valorizamos, então somos valorizados quando? É preciso mais uma penalização. Olhando agora, porquê que os comportamentos e as atitudes estão fora? Pela mesma razão. Nós, se ainda formos a prejudicar mais um aluno, mas isso é que limita o aluno, é o que faz o aluno, não faz nada. Isso é uma utopia. O aluno não é por se portar bem ou se portar mal e ser penalizado ou não, que vai perceber que vai melhorar a sua aprendizagem. Ele simplesmente porta-se mal. Nós temos é que combater a indisciplina. E então o aluno que se porta mal, por ter um mau comportamento, ainda vai ser penalizado por isso.
a mim também continuava a não fazer muito sentido. Eu concordo com todas as opiniões e isto é a minha opinião. Foi aquilo que eu consegui passar em conselho pedagógico. É claro que do outro lado levantavam-se opiniões diferentes da minha e em democracia tem que ser mesmo assim. Nós temos é que nos agregar, ou seja, afunilar para tomar uma decisão final. E é verdade que, não, Alberto, não é bem assim. Nós temos alunos que se portam muito mal, pois nos testes até são muito bons. E eu só dizia assim, então digam-me quem é esse aluno, que ele é sobredotado. Se ele se porta mal na sala de aula e tira essas notas, nós temos que lhe fazer alguma coisa, porque o miúdo é sobredotado. O que é certo é que sempre que eu fiz este tipo de reflexão, e com toda a humildade que eu fiz sempre, atenção, nunca houve respostas do outro lado a dizer-me, então, olha, tens este aluno. Porque nós falarmos no vazio é sempre mais fácil. Quando nós pedimos o concreto, dificilmente alguma coisa aparece no concreto. E foi daí então que consegui mobilizar e aceitar, e houve uma resistência muito grande a esta parte. Mas consegui que os meus colegas conseguiram perceber que de facto não precisávamos que fossem as atitudes e valores também valorizadas, porque até eu depois tinha desabafos desta maneira que cada um de nós tem e é legítimo que os tenha, atenção. Não há aqui nenhuma situação de melhor ou pior, são pontos de vista. Era, Alberto, mas é ali que eu às vezes vou ajustar mais ou menos para conseguir o que eu quero. E eu, pronto, então isso é um mau princípio. Com toda a legitimidade que eu tenhas para dizer, com toda a compreensão que eu tenho do mundo, nós temos que perceber, se fizermos uma auto-reflexão sobre isto, é um mau princípio. Se é aí que eu vou precisar de ajustar nota, então mais vale não prejudicar ninguém. Onde é que ele é essencial? Efetivamente é no feedback para os pais e para eles próprios, para saber, como tal o colega de Henrique Medina da escola disse, bem, os alunos, quando recebem aquele feedback, e quando o diretor de turma trabalha muito bem esse feedback com os alunos e com os seus encarregados de educação, aquele só não vai surtir efeito também se a tarefa não for bem realizada. Porque é isso que se impõe aqui. É haver um trabalho de coordenação de departamentos muito forte para, com os colegas, levar a que as políticas educativas da escola sejam implementadas e haja uma monitoração para. Mas depois é preciso o diretor de turma muito, muito presente nisto tudo para explicar e o professor titular de turma também do primeiro ciclo explicar. Se isto cair desterrado e num vazio, obviamente que mesmo estes apontamentos que no Irovar fazem, o colega diretor da escola, como é que chama? Como é que chama o colega agora? Deixa Jorge. Eu só descobri agora que de facto conseguimos pôr no inovar. Foi espetacular. Eu a partir de bem, o feedback já chega onde chega, mas não chega da maneira que queremos. Para isso falta sempre a relação humana, que é o que é importante. Então, optamos então por separar as águas, sabendo que é pedido um compromisso às partes que façam a sua função. E foi isso. Ou então, se eu bem percebi a resposta do José Alberto, esta separação existe porque vocês valorizam muito o desenvolvimento socioemocional e, portanto, consideram que ele tem que ser. Eu estou aqui a ter um feedback. Sim. Consideram que ele tem que ser avaliado, Sim. ele tem que ser trabalhado e ele tem que ser classificado, mas com uma escala diferente. Claro. Porque vocês sabem dizer que o aluno colabora com os colegas em todas as situações, ou que nunca colabora, ou que já colabora mais do que colaborava no primeiro período, e isso sabem-no dizer com rigor e sabem qual é o caminho. Eu posso explicar como é que se faz isso? Sim, para que o aluno colabore mais, mas muito dificilmente conseguiriam saber se ele colabora a nível 1, 2, 3, 4 ou 5, ou numa escala de 0 a 20, se ele colabora a 17 ou se colabora a 18, não é? Portanto, o que vocês entenderam muito bem, os dois agrupamentos, foi que as escalas têm que ser diferentes para avaliar diferentes dimensões do desenvolvimento humano. Claro. Ora bem, e para ajudar, depois o Jorge pode também contribuir, obviamente, nós como é que fazemos essa recolha? Claro que, atenção, não está um processo definido, estanque. Isso é bem que tenha noção do que nós estamos a fazer ainda. Nós recolhemos numa folha, nós temos uma folha no Drive, em cada colega, e dá trabalho, cada colega acaba por, durante uma semana ou duas, a fazer a monitorização em todas essas atitudes. O que é que nós fazemos depois? Haver alguns requisitos, alguns critérios para não sobrecarregar também os colegas que têm várias disciplinas e que têm muitos alunos. Nós temos isso aprimorado também, que depois o diretor de turma o que é que faz? Ele recolhe na folha de Excel o número mais para dar uma súmula. Obviamente que
Mas isto assim, quer dizer, vocês estão a dar uma súmula, mas o aluno na minha disciplina até não é bem assim. Obviamente que não, mas nós estamos a falar da pessoa no seu todo, não estamos a falar da pessoa em partes dela. Portanto, é para aí que é daí que é feito. Nós fazemos essa recolha e depois também este ano, a partir deste ano, começamos a lançar no Inovar, chegando aos pais depois, então a súmula do que cada colega, claro que numa reunião é impossível fazer isto, ou seja, seria mais difícil, não digo que é impossível, mas seria mais difícil, ou pelo menos nós não conseguimos perceber se isso era execuível em reunião, e então fazemos-lo desta maneira. E depois é dado feedback aos pais. Trabalhado esse feedback, não um feedback nu, não uma nota nua, desprovida de feedback. Posso, Alberto? Não queres se eventualmente queiram, eu tenho aqui à mão. Eu não quero nada, pode falar. Não. Se eventualmente considerem que seja bom, eu tenho aqui a forma, ou na Drive, como professora, como é que se faz isto, e depois o resumo que o diretor de turma tem, que vai transportar depois para o Inovar, que vai preencher no Inovar, e que depois vai ser facultado aos encarregados de educação em 2 momentos. Na avaliação intercalar, portanto, ainda a meio do processo ou do período avaliativo, e depois no final a ver se há uma evolução, seja ela positiva ou negativa. E isto Doutora faz... Branca, aqui no chat as colegas estão a pedir para partilhar, por favor, para perceberem exatamente como é que vocês fazem esse Ok, vamos ver se eu consigo balanço. partilhar. No fundo, esse juízo, não é? Posso, doutora Fátima, eu saí ao bocado sem querer, carreguei em algum botão e agora estou sem autorização de partilha. Doutora Margarida, por favor. Ok, já está a chegar. Então, eu vou aqui ao ecrã. Portanto, eu vou aqui a uma turma qualquer, das minhas, que nós temos nos discos partilhados, ao ano. Vocês estão a ver, certo? Sim. Estão a ver? Sim. Ok. Sim. Tem aqui grelhas de comportamento. Portanto, os tais que nós pomos, assinalamos, já estão a decorrer as avaliações intercalares, por exemplo, aqui, onde tem aqui quais são os descritores, não é? E depois a avaliação que é feita por disciplina. Portanto, ainda está a carregar isto aqui, que é para eu poder agora avançar por disciplina, está aqui. Todos nós preenchemos por aluno e isto para o diretor de turma vai ter um resumo. Aqui é o resumo de todas as participações dos professores das diferentes disciplinas. O diretor de turma passa depois isto ou preenche no Inovar junto com a avaliação intercalar e depois, tanto na avaliação intercalar faz reunião com os encarregados de educação e passa esta informação, tal como no final do período, para verem a evolução. Ou seja, vocês conseguiram fugir àquela tónica comumente... deixe estar onde estava, por favor. Na parte da... Sim, deixe estar aí. Como dizia o Dr. José Alberto, muitas vezes o que entra aqui é a dupla penalização das ausências e da assiduidade, e não é isso que traduz o desenvolvimento socioemocional do aluno. Sim. E vocês puseram aqui 5 itens que são passíveis de serem trabalhados por todos os professores durante as aulas, porque realmente se o aluno nunca demonstra respeito, certamente que vocês não vão contentar-se, não é, com este aluno que não é respeituoso, vão trabalhar nesse sentido. Se o aluno não participa, vão trabalhar no sentido de que ele passe a participar e, portanto, é uma avaliação que, sendo descritiva, aponta claramente linhas de trabalho, não é? E mostra aos pais, por exemplo, aquilo, e eu lembro-me de alguém que me contava, um diretor de turma que me contava, de um encarregado de educação de um aluno com boas notas, que quando viu no Inovar, para além das boas notas do seu filho e até da ausência de faltas injustificadas, viu esta súmula
dos comportamentos que não facilitaram melhores aprendizagens e viu que que o filho nem sempre respeitava os colegas, ou que o filho nem sempre tinha interesse, ou que o filho nem sempre trabalhava. E pela primeira vez se indignou com os 17 ou 18 que o filho tinha e disse: é? Ele tem estas notas só porque, enfim, vive num mundo que lhe facilita o seu trabalho e não se esforça por ele. Eu vou-lhe dizer como é em casa, não é? Portanto, quando há essa mistura das notas relativas aos conhecimentos com os processos e os progressos, o pai não tem esta noção de qual foi o esforço que estava ao alcance do seu filho fazer e que ele não fez, ou qual foi o esforço desmesurado que o filho fez, apesar das notas não serem até aquela que ele estaria à espera. Obrigadíssima pela partilha. Eu não sei se o Jorge ou a Manuela querem acrescentar algo sobre isto, uma vez que a vossa lógica também é muito próxima. Sim, se bem que depois o processo é um bocadinho mais simplificado, eu diria, não é? Portanto, nós o que fazemos, portanto, obviamente, fazemos essa separação e, no fundo, aquilo que nós fizemos com os docentes foi tipo um pacto de, obviamente, eles seguiriam aquilo que é a avaliação pedagógica e nós damos as condições mais propícias para ela ser desenvolvida. Portanto, e desde logo era não tornar o processo o mais simples possível, não quer dizer simplista, obviamente, simples, de forma simples em termos de execuibilidade e de confiança naquilo que estamos a fazer, não é? Portanto, esta recolha, portanto, eu também posso partilhar só para aquela parte dos áreas de trabalho, não é? Portanto, o que nós fazemos é, temos esta grelhazinha, que em conselho de turma, à medida, portanto, depois dos docentes proporem as classificações, portanto, preenchem. Portanto, o aluno tal, onde é que colocamos? Portanto, serve certamente para aquilo que nós temos, para separar aquilo que são as aprendizagens do que são os comportamentos, não é? Mas para dar essa informação aos pais, para que eles percebam que se já são consistentes, se são comportamentos que existem de forma consistente, quer dizer que já está a dar o seu melhor, ou se há aqui aspectos a melhorar que possam contribuir para que as aprendizagens sejam ainda mais significativas, não é? Depois, por outro lado, portanto, aquilo que nós quisemos foi parar aquela ideia de que quando nós fazemos, isto está no título do webinar, portanto, a questão do juízo profissional, que não seja feito com base naquilo que é o comportamento do aluno. Portanto, o juízo profissional é aquela decisão que nós temos que tomar, portanto, não estamos pela nota, não é? O seu 4, o seu 5, o seu 12, o seu 13, que não dependa, digamos, do comportamento, mas sim, obviamente tem que haver um juízo profissional, a avaliação tem sido uma parte subjetiva, mas que decorra daquilo que é a consistência dos dados da avaliação que foram recolhidos e que depois foram traduzidos nas classificações em cada domínio. No fundo, e depois o juízo profissional já não é em função do que o aluno ou sabe, ou aliás, da forma como o aluno se comporta ou não, mas daquilo que é a consistência da informação que é recolhida. Portanto, se o aluno tem um padrão a nível de desempenho nos diferentes critérios, se é sustentável, se não, se é confiável, se não, portanto, se tem, digamos, tem um padrão de desempenho mais ou menos que se vai mantendo, se tem altos e baixos, quer dizer, baseado tudo aquilo que é o juízo profissional, não no comportamento, mas no conhecimento e também na segurança que o professor tem exatamente sobre aquilo que são o feedback dos alunos, portanto, aquilo que tem que ter o desempenho dos alunos. Não é? Portanto, essencialmente por aí. Portanto, mas relativamente a esta parte da separação, portanto, nós fazemos um exercício,
mas um esforço para não criar, não obrigar essas grelhas todas. Aliás, que foi uma crítica que existia ao Projeto Maia, né? O Projeto Maia que implicava grelhas que nunca mais terminavam. E também tivemos sempre esse cuidado de não estar a recolher tudo, portanto, ou estar a recolher informação, mas de uma forma seletiva, de uma forma objetiva, em função daquilo que são o verdadeiro objetivo da avaliação que nós temos, e não para, digamos, que tenhamos tudo previsto e que temos muita informação que seja melhor informação, digamos assim. Do nosso princípio. Talvez seja importante dizer que até ao momento temos conseguido fazer esta análise dos hábitos de trabalho que facilitam a aprendizagem em reunião, com uma discussão objetiva entre todos os colegas, de modo para cada comportamento termos uma apreciação qualitativa do conselho de turma. E isso tem proporcionado também um bom momento de conhecermos melhor os alunos, conhecermos os alunos nas diferentes disciplinas, e depois o que sai é de facto uma síntese descritiva, qualitativa, em que os pais têm a oportunidade de facto verificar, em termos de comportamento, como é que os filhos estão na escola e nas diferentes disciplinas. Muito obrigada. Branca, quer então tomar a palavra? Sim, doutora Fátima. Só para explicar o processo, é que o preenchimento desta grelha que nós fazemos nos tais discos partilhados, no plano de turma, é feito com pelo menos até um dia antes das reuniões ocorrerem, para que durante a reunião o diretor de turma apenas informe o global da avaliação que foi feita por todos os professores. Portanto, agiliza um bocadinho o processo, torna mais rápida a reunião. Portanto, aquele tempo que eventualmente iria demorar 10, 12 professores a falar cada um à sua vez o que é a sua perspectiva do aluno em relação àqueles 5 itens, não é? Acaba por ser muito mais fácil, porque um quarto de hora para cada professor ali a preencher, e o que é certo é que de facto nós refletimos quando estamos a selecionar a opção frequente, sempre nós estamos a ver o aluno, estamos a vê-lo na aula a trabalhar ali, e por isso acaba por ser muito mais ponderada, refletida esta avaliação que se faz do comportamento. Não conta para a nota final, não, mas ela é extremamente importante para o processo e para o sucesso do aluno. Muito bem. Há aqui 2 opções que eu penso que se prendem muito com o facto de ser um agrupamento até ao 9º ano ou uma escola essencialmente secundária, não é? Temos, vocês têm conselhos de turma muito grandes, com muitos professores, onde realmente, se calhar, era difícil chegar a consensos em tempo útil, enquanto nas turmas do ensino secundário são menos professores e, portanto, este raciocínio é mais fácil. De qualquer maneira, o cerne da questão penso que foi bem desenvolvido. Havia uma colega que tinha levantado a mão, penso que foi a Patrícia, não foi? Sim, fui eu. Então tenho a palavra. Olá, boa tarde. Não, olha, eu ia repetir o que a doutora Branca, penso eu, se não me engano, estava a dizer. É um instrumento facilitador, porque no tempo das reuniões perde-se imenso tempo, às vezes os docentes estarem a partilhar essa informação, quando já pode ser agilizada e quando se vai para as reuniões já estar essa informação canalizada. E acrescento ainda, se me permita, também ser mais verdadeira a informação, não é? Porque como nós sabemos, estamos na reunião, estamos sobre efeito da pressão sobre o timing, depois alguns de nós temos outras reuniões logo a seguir, e é um bocadinho a tentar despachar ali um bocadinho, não é? Para estarmos depois a ponto na outra reunião, que começa a seguir, etc. Todos sabemos, não é? E acho muito interessante, aliás, a minha sugestão, até acho que não era só no dia anterior, até podia ser feito antes, porque os professores vão ter essa informação no decorrer e ajuda imenso, quer para os professores, quer para os técnicos especializados que trabalham com os alunos. Essa informação também ser partilhada, para como é que o aluno... Porque eu no meu caso, sou psicóloga, eu estou presente em todas as reuniões e alunos que acompanham, pronto, é um procedimento da direção da escola onde eu trabalho, do agrupamento. E, portanto, para mim, os professores estão com os alunos todos os dias, até eu posso ir monitorizando o comportamento do aluno. Olha, está a evoluir, não está, calma, olha, espera aí, passa-se isto, passa-se aquilo. Ou seja, acho que é uma informação que estamos todos em articulação e não temos de estar presentes nem despender do tempo, ou porque a professora está a dar aula, não pode reunir comigo para partilhar informações relativamente ao aluno. Acho que é um bom instrumento facilitador de trabalho e é isso que precisamos.
Então, parabéns, o trabalho está muito excelente, pronto, está muito bom e eu gostaria de ter, se me permitisse, os tais itens para poder fazer, implementar ou sugerir na minha direção a implementação de um modelo assim que nos facilita imensa comunicação entre nós todos face aos alunos. Posso, ainda tenho aqui Obrigada. a tabela que deu origem a este Excel que aparece, que é do plano turma, que é um Excel, um sheet que depois porque é mais fácil, é mais operacional. A tabela que lhe dá origem é um documento... Branca, mas se calhar não vale a pena projetar agora, acho que se calhar deveríamos discutir outros aspectos, não é? Portanto, este do trabalho e do foco realmente no desenvolvimento socioemocional do aluno, no sentido de não penalizarmos, mas trabalhá-lo, não é? Apoiar o aluno nas suas necessidades e para isso é preciso avaliá-lo e para isso é preciso ir classificando, mas classificar com uma escala adequada e, neste caso, para as atitudes, para o desenvolvimento socioemocional é das escalas descritivas, as outras nada dizem. Este ponto penso que já foi bem discutido. Se calhar um segundo ponto eu lançaria o repto a alguma pergunta, ninguém quer fazer a segunda, já não é a primeira fila eu. Eu sei que estão presentes outros colegas de outros agrupamentos que também fizeram trabalhos neste sentido, de construir os seus referenciais de avaliação, de pensar a avaliação de forma diferente, de pensar verdadeiros critérios de avaliação. E eu chamaria a atenção também para a parte em que referiram os critérios de avaliação e em que referiram que classificam e, portanto, atribuem a nota ponderando domínios e não instrumentos. Não é quanto é que eu tive no teste, logo quanto é que eu vou ter, não é um instrumento que é classificado, não é um instrumento que é ponderado. O que realmente se pondera são domínios de desenvolvimento. E diversifica-se efetivamente o processo de avaliação das aprendizagens. Só temos mais 10 minutos ou 9 minutos e se calhar haveria alguma outra questão que conseguiríamos responder. Nenhuma dúvida? Não? Nenhum comentário? Ok. Então eu punha a questão dos critérios precisamente. Ou outra. Vocês construíram estes referenciais há 6 anos atrás, mais ou menos, não é? Ou começaram a construí-los há 6 anos atrás. Hoje vivemos em época de IA. Avaliar hoje é diferente de quando vocês começaram a pensar nestes referenciais, ou seja, já fizeram alterações aos vossos referenciais por causa dos desafios da inteligência artificial? Eu acho que o Jorge há bocado referiu de leve essa questão, não foi? Sim. Sim, mas portanto, nós tentamos articular as situações. Na verdade, tanto surgiu uma discussão, particularmente a partir da equipa de desenvolvimento digital, sobre os perigos que são conhecidos por todos da entrada dos desafios, vamos dizer desafios da entrada da inteligência artificial e da facilidade que os alunos, toda a gente tem em obter informação. Portanto, a incorporação no referencial de avaliação, portanto, foi precedida por um plano que foi aprovado em Conselho Pedagógico e em Conselho Geral de implementação ou de integração da inteligência artificial nas práticas educativas. Portanto, isso foi discutido, portanto, havia as opções, vamos proibir ou vamos admitir, vamos integrar, e a opção foi integrar. Temos um plano, está publicado também, portanto, fazemos com todos os nossos comitês estruturantes, e sim, e depois a ideia, particularmente, vamos analisar aquilo que são as tarefas, né? Portanto, as rubricas de avaliação, e desde logo, por exemplo, o trabalho de pesquisa deixou de se ajustar, portanto, os descritores de desempenho do trabalho de pesquisa deixaram de se ajustar àquilo que era o pré-inteligência artificial, não é?
E obviamente então tivemos que reformular no sentido mais para a dimensão ética, para a dimensão da referenciação das fontes, etc. Ou seja, para a forma como nos trabalhos de pesquisa deve estar o que queremos que os alunos desenvolvam, não é? Portanto, ou seja, o nosso ideal para a incorporação da inteligência artificial generativa nas tarefas. Portanto, portanto, neste caso estou-me a lembrar do trabalho de pesquisa, foi aquele, mas será algo que depois vai implicar também outras rubricas. Portanto, sobre isso também, só dizer que nós definimos que a partir de 2023, quando fizemos uma grande revisão ao documento, que íamos mantê-lo depois durante algum tempo, ou seja, para podermos ter, para que o documento não esteja sempre a ser alterado, portanto, e desde logo desvirtua-se aquilo que vai sendo informação, portanto, fechámos o documento dessa maneira, da forma que estava na altura, e depois foi ajustando, inserindo pequenos ajustes que veio da entrada de uma disciplina nova, por exemplo, um curso profissional, neste caso, da inteligência artificial, ou seja, sempre que há algo que o exige. Mas a regra é manter, consolidar uma base de trabalho para não estar sempre a mudar, e, portanto, obviamente, desvirtuando aquilo que é o trabalho, portanto, e obviamente, portanto, dificultando aquilo que é a apropriação do documento que nós queremos por toda a gente, professores, alunos, encarregados de educação, e temos todas as partes interessadas, digamos assim, no processo. Okay. Outra questão, já pus duas. A terceira questão. Doutora Fátima, diga. assim, eu sobre a questão da IA, acredito que numa escola secundária isso seja logo até pela faixa etária que os alunos estão e da perspicácia que eles têm todos, não é? Seja uma coisa logo prioritária, no nosso caso não sentimos necessidade ainda. Já recebi algumas dores de colegas que me falaram efetivamente do trabalho de pesquisa, e o que eu lhes disse, nós vamos ter que adequar os trabalhos de pesquisa, obviamente, nos seus escritores. O ênfase vai ter que ser virado para a nova elaboração, dizendo também que ainda não o fizemos, mas estamos na situação de o fazer. Até porque queremos também salvaguardar as situações que cada vez vão começando a aparecer mais, mesmo na escola básica, e mesmo em Santo Trocado, que é uma escola mais de âmbito rural. Contudo, também dizer que sou a favor da IA, sempre fui a favor do digital, sou a favor da IA, tal e qual também fui quando apareceram as máquinas calculares a favor delas. Eu ainda não sou desse tempo, estou a brincar, obviamente, mas quando apareceram as máquinas calculares, eu também sei que muita gente pôs em causa tudo e mais alguma coisa, porque as máquinas calculares apareceram, efetivamente elas fazem parte do dia a dia e temos excelentes alunos na mesma. Portanto, até por essa comparação também dou essa reflexão, porque às vezes ser contra só por ser também não é, os alunos vão deixar disto, daquilo. Não, nós temos é que nos adaptar, e ainda bem que somos seres humanos, que a nossa grande capacidade é sempre a adaptação a tudo que vem de novo, portanto estamos cá para isso também. Exatamente, aliás, esta questão tinha a ver precisamente com isso, com a relação que as questões da avaliação têm com toda a vida na escola, e realmente este desafio fez necessidade de fazer uma ligação da avaliação pedagógica com o plano de desenvolvimento digital da escola e realmente alterar os descritores, explicitando todas as questões éticas e deontológicas que a IA coloca para a avaliação também, para que o aluno aprenda, mais uma vez, não é para que o aluno seja penalizado, é para que o aluno aprenda a respeitar todas essas questões, as integre e as traduza depois nos trabalhos, por exemplo, de pesquisa e outros que faça. Eu tenho uma última questão à qual não resisto. Como é que os pais reagiram a estas mudanças radicais que vocês fizeram na forma de avaliar? Começamos pelo agrupamento, sim, o doutor José Alberto já está ali a rir-se, portanto... É assim, explicar esta mudança aos pais tem que haver um compromisso de todos, e tem que haver uma voz única, e quem fala sobre isso tem que saber o que diz, acima de tudo, porque senão atropela-se todo, mete os pés pelas mãos, aquilo fica numa situação que ninguém se entende, e nós estamos numa situação, não é que tenhamos pais
Não são pais totalmente instruídos a nível de licenciaturas, não temos assim grande número, mas temos pais que já percebem alguma coisa do que se anda a passar à volta deles, como antigamente isso não existia. Eu tive o cuidado de quando isto aparece, e quando esta necessidade aparece, e queremos fazer esta mudança, de ir logo em Conselho Geral, soltar assim umas coisas, umas palavras, que a relação de professor-aluno e a avaliação estava para mudar. Obviamente que agora, depois desta mudança, a maior parte dos pais não sabia. O que é que foi feito? Sempre um trabalho muito de proximidade com os diretores de turma, fazendo sempre esclarecimentos aos pais. Ou seja, nós tivemos várias reuniões em que isso foi esclarecido aos pais e que também lhes passamos sempre a noção de qualquer dúvida, vocês têm um referencial, podem se apropriar dele, levantem as questões e venham falar connosco. Porque o que se pede sempre numa escola é que ninguém saia da instituição de escola, sem ser ouvido e sem sair que foi ouvido. E depois então partir para o esclarecimento. Criamos ainda também, a Branca até pode mostrar, um panfleto de informação, em que vai, pelo menos, levar os pais, quando leem, dizer, bem, alto, quem não veio às reuniões, apanhamos desses pais também, não tem noção do que é que mudou. E então, aquele panfleto, quando é entregue numa reunião, ele tem que o receber, porque eles estão lá, a primeira reunião de um ano, não há dificilmente o pai que falhe. E então recebem aquele desdobrável, onde já dá as indicações, e estamos a fazer já de anos, ou seja, nós podemos esperar no primeiro ano que saiu, não, nós fazemos hoje, depois e amanhã, para a ideia ser interiorizada. E eles ali leem, têm um QR Code que podem ter acesso também ao referencial, que eles ligam logo diretamente ao referencial, e logo questões são levantadas ali. Ou seja, na primeira reunião de cada ano letivo, os pais têm uma explicação de como é que funciona a escola nesse âmbito. Continuam as dúvidas, eles terão outras oportunidades para ser esclarecidos. E é assim que nós fazemos. Muito obrigada. Henrique Medina? Fala também. Já vês. Então, basicamente, acho que a Escola Secundária Henrique Medina e o agrupamento estão de alguma forma alinhados. Nota-se que há aqui algum cuidado com a forma de comunicar as suas decisões aos vários stakeholders, e os pais estão aqui num papel central, e acho que conseguimos transmitir aos pais que a nossa preocupação e o nosso foco são os alunos, são as suas aprendizagens, é a sua melhoria e a valorização dos progressos, das aprendizagens dos alunos. Portanto, estas mudanças de práticas de avaliação, e como tu, Fátima, há bocadinho também referiste, já estamos nisto há 6 ou 7 anos, esta parte, foram de alguma forma tranquilas, porque há essa percepção dos pais que o cuidado que estamos a ter é precisamente com os alunos e tentarmos recolher sempre, em cada momento, o melhor que cada aluno nos pode dar. Portanto, a nossa política de comunicação, sente como o colega José Alberto há um bocadinho também falava, numa comunicação transparente, apoiando-nos nas diferentes estruturas e órgãos que os pais têm assento na escola, mas também muito através dos diretores de turma, nas reuniões de início de ano. Temos o cuidado de também distribuir aos encarregados de educação nessa primeira vinda em cada ano letivo de um opúsculo com as linhas gerais de políticas da escola, onde a avaliação necessariamente tem um papel muito importante. E pronto, a partir desse primeiro momento, esse primeiro impacto, como diz o colega Alberto, depois há outras oportunidades que os pais têm, mas essencialmente este cuidado com os alunos, acho que se percebe neste tipo de avaliação pedagógica e, portanto, a partir daí tudo fica mais simples, mais fácil. Muitíssimo obrigada. Eu penso que... Fátima, posso pôr uma questão? Podes, eu devia acabar às 7h10, são 7h13, mas sim, uma questão rápida. Eu pensei que era às 7h30. É uma questão que pode não ter importância nenhuma, mas a propósito dos pais e do referencial, ocorreu no seguinte: conseguem as direções destas unidades orgânicas estabelecer alguma correlação entre a aplicação do referencial de avaliação e os recursos de nota no final do ano?
Sim. Força, força. Tens de começar Eu não tenho com... recursos de nota. Felizmente não tenho. Portanto, eu só queria referir isso. Não tenho, não tenho. Se for assumo mínimos ao longo dos anos, sei lá, eu estou no segundo mandato, no primeiro ano do segundo mandato, e nunca estive. Tive 4 anos como subdiretor antes e não me lembro do recurso de nota. Portanto, pode. É só isso que eu queria. Mas na escola secundária, se calhar, há outra resposta. Temos que é natural, é um direito dos pais e obviamente Não, o que temos notado, se calhar, não vou dizer redução, mas é que os pais estão muito mais informados. E a questão é, quando fazem os recursos, já não fazem em função de percepções, mas já vão buscar aspectos que estão no inicial da avaliação e identificam falhas pontuais que tenham acontecido na aplicação de um ponto ao outro. Portanto, e isso também, no fundo, é de saudar. Portanto, no fundo, faz parte do processo, mas a verdade é assim. Portanto, ou seja, e aquela por ser também uma forma de comprovar que a informação chega aos pais e que eles vão apropriando do documento. Portanto, isso para nós, portanto, independentemente do trabalho que dá, e dá sempre, mas recebemos isso com agrado e com naturalidade. Muitíssimo obrigada. Posso acrescentar qualquer coisa, doutora Fátima? Sim, só. É que os pais têm cada vez mais noção que não é a média dos testes que resulta a classificação final, que há um conjunto, uma panóplia de instrumentos de avaliação, de procedimentos e de técnicas que eles sabem que existem, que são utilizadas e que depois resultam de facto na nota final. E por isso... Mas essa panóplia é controlada, portanto... É controlada e eles sabem é exatamente o que a panóplia que vai ser usada em cada disciplina e em cada domínio dessa disciplina. Porque isso é informado. Eu agradeço-vos todas estas intervenções e acho que estamos mesmo no momento de terminar, porque temos 4 palavras-chave fundamentais: transparência, conhecimento, cuidado com o aluno e compromisso com as aprendizagens. Acho que estas 4 palavras-chave resumem o que vocês aqui disseram. Agradeço-vos muito. Agradeço muito a presença de todos os que quiseram estar connosco hoje a debater estas questões tão importantes da avaliação pedagógica e até sempre. Muito obrigada.